Bom, nós vamos começar agora a prova de História da EJA 4. Fazer a correção da prova de História, que é o gabarito oficial da prova de História. Nós temos aqui a primeira questão, letra E. Segunda questão, letra E. Terceira questão, C. 4C, 5E. 6D, 7E, 8A e 9B. Vamos para as questões em si. A prova de História ela estava com um nível um pouquinho acima da prova de Geografia, porque, de fato, em sala de aula a gente já tinha debatido muito mais História do que Geografia. Bom, a primeira questão que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma questão do Enem do ano 2000, só para vocês terem uma ideia de que o Enem não é um bicho de 7 cabeças. Também não quis colocar uma questão muito acima do nível de vocês. Existem questões do Enem que são fáceis, questões difíceis. Essa questão em particular é uma questão relativamente fácil. Ela foi feita, mas tem algumas modificações, certo? Ela diz o seguinte: os 4 calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades ao registrar o mesmo dia. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que. Então, aqui, os calendários são o calendário gregoriano, o calendário cristão gregoriano, o ocidental, o calendário islâmico, o calendário judaico e o calendário chinês. Está registrado nesses calendários o mesmo dia. Qual é o dia? No gregoriano é o 1º de janeiro de 2000. No islâmico, o 24 de Ramadã de 1378. No judaico, o 23 de Tevet de 5760. E no chinês, o 7º dia do 12º mês do ano do coelho. Ou seja, aqui está registrado o mesmo dia, certo? Aí aqui tem uma série de dados, dizendo que o gregoriano ele é baseado no ciclo solar, o islâmico base a lua, o judaico calendário lunar, parte da criação do mundo, conforme a Bíblia, o chinês, referência lunar, iniciada em 2697 a.C., ano do patriarca chinês Huang. Bom, começam então as afirmações. Então eu posso afirmar o que? A partir desses calendários e das informações que vocês têm conhecimento. Letra A. O final do milênio, 1999-2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. É comum o final do milênio, 1999-2000, se aqui é 1º de 2000, aqui é 1378, 5760, ali o 12º mês do ano do coelho, é o mesmo milênio final, aqui está no ano 5000 e alguma coisa, não é o mesmo milênio, certo? Então, está errado, não é um fator comum a diferentes culturas e tradições. Letra B. O calendário cristão foi adotado universalmente, porque sendo solar é mais preciso que os demais. Pessoal, calendário cristão. Aqui vem dizendo que ele é um calendário solar. Primeira colocação, ele foi adotado universalmente. O universo ele é muito grande. Se tivesse dito ele foi adotado em nível planetário, em toda a Terra, seria mais correto. Universalmente é muito mais abrangente. Mas digamos que estivesse certo, que ele tivesse sido adotado em todo o planeta. Ora, se ele tivesse sido adotado em todo o planeta, por que existiria esses outros calendários? Então,
não teria razão de ser. Obviamente que isso aqui está completamente falso, certo? E o fato dele ser solar não quer dizer que ele seja mais preciso que os demais, tá bom? Bom, a letra B diz o seguinte, a letra C diz o seguinte: a religião foi determinante na definição dos calendários. A religião foi determinante na definição dos calendários. Não foi determinante na definição dos calendários. Não foi. Né? A gente está vendo aqui, ó, uma cruz, que é o símbolo do cristianismo. Né? Este calendário é chamado calendário cristão ou gregoriano. Aqui é o calendário islâmico, do islamismo. Aqui o calendário judaico, do judaísmo. Ali o calendário chinês. Então, cada uma dessas culturas tem religiões diferentes. E as religiões foram fundamentais para a montagem desses calendários. Então, obviamente que a C está errada. A letra D diz: o calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade. Se você for ver aqui, né, as informações, ele é mais antigo do que o islâmico, porém, ele é mais recente do que o judaico e do que o chinês. Então, está errado. Só sobrou a letra E, que diz: embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional para o comércio, nós vimos que o calendário cristão ele é o calendário internacional do comércio, adotado em todas as transações comerciais do mundo. Isso foi determinado pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, após a Segunda Guerra Mundial. Então, embora o calendário cristão seja adotado em âmbito internacional para o comércio, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Ou seja, cada cultura tem o seu calendário, embora o calendário cristão seja o calendário internacional do comércio. Correto? Correto. Letra E, que deveria ter sido marcada. Bom, segunda questão aí, bem facinha. Né? Por que estudamos história? Bom, letra A diz: para conhecermos tudo o que aconteceu no planeta Terra desde o seu surgimento. Falei para vocês na prova de geografia que existem palavras excludentes e palavras totalizantes que deixam as questões erradas. Então essa palavra aqui, tudo, é uma palavra totalizante. Para conhecermos tudo. Não, esse não é o objetivo da história. Já está errado aí, né? Tudo o que aconteceu no planeta Terra, desde o seu surgimento, de fato, não tem nada a ver com o que pede a história, tá bom? Vamos para a letra B, para avaliarmos tudo, olha a palavrinha de novo aqui, o que as espécies dominantes do planeta, desde os dinossauros até os homens, produzimos. Errado de novo, né? Falei para vocês que os dinossauros deixaram de existir milhões de anos antes do surgimento da humanidade, né? E a história se preocupa com a humanidade. No primeiro dia de aula, fiz questão de colocar em letras garrafais nas turmas de vocês a palavra humanidade, né? Para deixar claro que história tem tudo a ver com humanidade. A letra C diz: para decorar datas e nomes importantes. Pessoal, se vocês vivessem talvez no século passado, né, lá na década de 60, talvez alguns professores aceitassem isso daí, né, para decorar dados e fatos importantes, nomes, datas importantes. Mas hoje em dia, né, dizer que se estuda história para isso é completamente equivocado.
alienação diante de tudo que há. O que significa a palavra alienação? Quando a gente não conhece determinada palavra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no dicionário procurar o significado desta palavra, até conseguir encontrá-la. Vocês tiveram tempo, inclusive, para isso, de pesquisa. Podiam ter pesquisado no Google, podiam ter pesquisado em qualquer outro lugar, tá certo? Bom, alienação quer dizer o quê? Quer dizer você ficar alheio às coisas que acontecem à sua volta. Então, estudar história é completamente o oposto. Você não estuda história para ficar alienado, você estuda história para ficar informado do que acontece à sua volta. E a letra E, para conhecermos o que a humanidade já produziu, procurando fazer um balanço crítico. Para conhecermos o que a humanidade, olha a palavra aqui, fundamental, já produziu, procurando fazer um balanço crítico. De fato, é para isso que se estuda história. A gente faz um balanço crítico da humanidade, nós enquanto sujeitos históricos. E a gente estuda história para conhecer o que a humanidade já produziu. As coisas boas, as coisas ruins, e nós vamos fazer esse balanço crítico enquanto sujeitos históricos. Portanto, a letra E é a letra correta que deveria ter sido marcada. A terceira questão, também bem facinho, é uma questão sobre os laços culturais. E aí diz o seguinte: são laços culturais de um povo. São laços culturais, são exemplos de laços culturais de um determinado povo, exceto. O que significa a palavra exceto? Quando a gente não conhece a palavra, vamos procurá-la. A palavra exceto vem de exceção, ou seja, menos isso daqui. Então, todas são laços culturais, menos uma. Então, quero que você dê um exemplo que não é laço cultural. Então, o exceto significa isso. Algo que não é laço cultural. É a exceção, é menos essa. Ok? Então, todos são laços culturais. Todos são exemplos de cultura. Religião faz parte da cultura, a letra A faz. Tudo que é transmitido de geração em geração, que dá uma identidade a um determinado grupo, povo, classe social, nação, é cultura. Nós vimos isso, inclusive, na revisão passada. Então, religião é cultura. A língua de um povo, o idioma de um povo, é cultura? É cultura. É transmitido de geração em geração, dá uma identidade a um povo. A letra C, o movimento de pinça entre os dedos polegar e o indicador. Esse movimento de pinça, ele é um exemplo de laço cultural? Não. Isso aqui é um movimento natural do ser humano que permite, inclusive, a nossa espécie se diferenciar das outras espécies. Permite que a nossa espécie consiga manipular uma série de objetos que outras espécies não conseguem manipular, o que fez com que a gente avançasse muito no trabalho e se tornasse a espécie dominante do planeta. Então, esse movimento é um movimento natural de todo ser humano. Letra D, o casamento monogâmico. O que significa monogâmico? Monogâmico quer dizer com apenas uma pessoa. Casamento monogâmico é um ato cultural? É um ato cultural. Existem países que as pessoas podem se casar com mais de uma pessoa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é obrigado a se casar com apenas uma pessoa. O casamento aqui no Brasil é monogâmico. Mas existem outros países, como os países árabes, por exemplo, os países islâmicos, em que o homem pode se casar com mais de uma mulher, né? A letra E, a tristeza no enterro de seus mortos. Nós já vimos que o fato de você chorar quando uma pessoa morre, né, isso também é um ato cultural. Entre os cristãos, você chora, né, a tristeza,
a saudade que aquela pessoa vai deixar. Mas existem culturas que você celebra a felicidade pelo fato daquela pessoa fazer uma passagem para um lugar melhor do que o que está. Então, dependendo da cultura, o ato de falecer pode ser visto de uma outra maneira completamente diferente do que é visto pela maioria das pessoas do planeta, que é a tristeza. Mas, de fato, né, a tristeza, ela é, sim, um ato cultural, neste caso, né, porque nós somos ensinados a ficar tristes, a chorar quando a pessoa falece. Continuando. Quarta questão, ela diz o seguinte: entre os historiadores positivistas e os marxistas, podemos apontar como a principal diferença entre eles que, bom, nós vimos as correntes contemporâneas da história. Nós vimos o positivismo, o marxismo e a nova história. Vimos que o positivismo tem a visão dos de cima, ou seja, da classe dominante. Para eles, documento histórico é somente documento escrito. Ou seja, documento escrito geralmente é produzido por quem? Pelo governo. Então, como o governo produz a maioria dos documentos escritos, o governo, de quem é o governo? Né? O governo é da classe dominante. Então, os que dominam acabam tendo a visão maior da história de todos os tempos para os positivistas. Para eles, os heróis, né, os grandes políticos, os militares, são responsáveis maiores pela história, são os grandes sujeitos históricos. Já os marxistas têm uma visão completamente diferente, chamada visão dos de baixo. Eles acreditam que os principais sujeitos históricos são os explorados, os trabalhadores ao longo da história. Para eles, esses trabalhadores é que de fato movem a história, movimentam a história. Então, a visão da história é completamente oposta à visão positivista. Então, vamos ver, entre os historiadores positivistas e os marxistas, qual é a principal diferença entre eles. A letra A. Os marxistas são contra a mulher. Falei para vocês não confundirem marxistas com machistas. Machista é contra a mulher. Marxista não tem nada a ver. Marx nunca foi contra a mulher, não, pelo contrário, era a favor da emancipação feminina. Então, não tem nada a ver, já morreu aqui, certo? Já morreu aqui a questão. Já os positivistas vê o lado feminino com muito mais clareza, também não tem nada a ver, questão totalmente errada. Letra B. Os positivistas possuem uma visão moderna. Já matou aqui a questão. Os positivistas têm a visão mais tradicional da história. Apesar de ainda ser hoje uma das correntes dominantes da história na atualidade, essa corrente ela existe desde o século 18, 17, 18. Essa corrente é uma corrente extremamente tradicionalista e a mais antiga de todas na contemporaneidade. Então, os positivistas não têm uma visão moderna, certo? Considerando como documento histórico os registros escritos, mas também os orais, os achados arqueológicos, etc. Não. Positivistas só consideram documento histórico registro escrito. Somente isso. Ok? Já os marxistas acreditam que documento histórico é somente documento escrito. Nada a ver. A letra C. Os positivistas têm uma visão da história de que somente os grandes feitos de heróis, presidentes, reis, etc., baseados nos registros escritos, é que são importantes para a história. Correto? Já os
marxistas valorizam o papel na história dos trabalhadores explorados. Correto. A letra C, que deveria ter sido marcada nessa questão. A letra D diz: os marxistas valorizam a classe dominante. É o contrário, né? A classe explorada. Já os positivistas valorizam os explorados. Então, está, né, ao contrário aqui. Letra E, os positivistas querem mudar o mundo. Nada a ver. Já os marxistas defendem o mundo como ele é, né? Nada a ver também. Está trocado aí os itens. Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando a cada um. Você sabe o que é isso que está dizendo? Você sabe o que é isso que você acredita? Você diz que a coragem é importante, mas o que é a coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça? Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é a amizade? Suas perguntas deixavam seus interlocutores embaraçados. Descobriam surpresos que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças e valores. As pessoas esperavam que ele respondesse, mas para desconcerto geral diziam: não sei, por isso estou perguntando. Daí a famosa frase: sei que nada sei. Isso é uma citação de uma historiadora chamada Madeleine Chauvet. Então, pergunta-se: o texto relaciona-se com letra A criação dos princípios da lógica por Aristóteles. Bom, nós vimos os pensadores gregos na antiguidade, né? E vimos que isso aqui, né? Quem saía nas ruas perguntando, quem dizia só sei que nada sei, foi o grande pensador Sócrates, né? Então não tem nada a ver com a criação da lógica por Aristóteles. Ok? Letra B. As tragédias de Sófocles, que tinham como tema dominante o conflito entre o indivíduo e a sociedade. Sófocles foi um teatrólogo, nós vimos também isso. Não tem nada a ver com o pensamento socrático. Letra C. A obstinação do historiador Tucídides em descobrir as causas políticas que determinaram os acontecimentos históricos. Também não tem nada a ver com o pensamento socrático que nós vimos. Na verdade, tem a ver com Sócrates, que na verdade só poderia ser aqui a letra E, né? Despreocupação de Eurípides também não. E a letra E, a filosofia de Sócrates, voltada para as questões humanas, preocupada com as virtudes morais e políticas. Essa que deveria ter sido marcada como a letra correta, letra E. Bom, vamos agora para as questões bônus. Lembrando que as questões bônus foram colocadas na prova para que vocês atingissem a média da prova, como se fosse uma recuperação paralela para a prova, porque eu não faço a recuperação paralela. Ok? Então, está aqui colocado: só serão corrigidas para os que acertarem menos de 6 questões na prova. Os 6 questões, na verdade, 6 pontos. São 3 questões, né? Que cada questão vale 2 pontos. Então, se você acertou 3 questões na prova, você já tem 6, as bônus são anuladas. Se você acertou menos que 3 questões, vai para as questões bônus, corrige as questões bônus, mas o mais alto que você vai conseguir com a bônus é um 6. Professor, acertei as 4 bônus, por que eu não tirei 8, por que eu não tirei 10? Porque foi bônus. As bônus são colocadas para você atingir 6. Então não conta. Qualquer uma que ultrapasse o 6 não vai contar, certo? Você vai contar as
prova, somada as bônus que você acertou, o máximo que você vai acertar com bônus é 6. Tá bom? Então, vamos lá. A sexta questão diz o seguinte: a cultura de um povo pode mudar com o tempo? Sim ou não? Você vai responder. E por quê? Aí você vai marcar a opção que responde corretamente a essas perguntas. Pessoal, a gente sabe que a cultura, né, ela é transmitida de geração em geração. Existem culturas que ficam rígidas durante muito tempo, né? Como a que eu acabei de falar, a tristeza diante dos mortos, é uma cultura bastante rígida, né, que parece até ser natural. Mas boa parte da nossa cultura, ela é modificada sim com o tempo. Por isso, ela pode ser modificada. Né? A cultura de um povo pode ser modificada? Pode, né? Sim. Por quê? Porque a cada geração que é transmitida a cultura, existem novidades que são incorporadas pela nova geração e que são repassadas para gerações seguintes. Por exemplo, a cultura de forró, né? Quando o forró surgiu com Luiz Gonzaga, você só podia ter 3 tipos de instrumentos no forró, que era a zabumba, o triângulo e a sanfona. Hoje em dia você vai numa gravação de DVD de um grupo de forró, tem lá uma orquestra sinfônica inteira lá tocando. Deixou de ser forró? Não, não deixou de ser forró. Porém, foi se modificando com o tempo, ao passar das gerações. Ok? Então vamos lá. Então a primeira resposta é: pode mudar com o tempo? Sim. Então está anulada não, não e não. Só tem 2 sims. Letra B, sim, porque cada povo tem uma cultura diferente. Não, não é isso. Porque se ela pode ser modificada com o tempo, né? Cada povo tem uma cultura diferente, pode ter uma cultura diferente, sim, mas não tem nada a ver aqui com o tempo, certo? E a letra D, sim, porque a cada geração há pequenas mudanças que são repassadas para as próximas gerações. Então a letra correta que deveria ter sido marcada, a letra D de dado. Vamos agora para a 7ª questão. A 7ª questão diz o seguinte: o tempo histórico é geralmente contado por séculos. Espaço de tempo equivalente a 100 anos. O século XX, quando explodiram 2 grandes guerras mundiais, inicia e termina respectivamente no... Bom, pessoal, nós vimos aqui, quando a gente estudou isso, nós vimos que o número do século acrescentado de 00, ou seja, 2000, é o final do século. Então o século XX termina no ano 2000. Nós vimos que também o número do século menos 1, 19, acrescentado de 01, 1901, é o ano inicial deste século. Então o século XX, ele inicia e termina respectivamente no ano 1901 e termina no ano 2000 depois de Cristo. Letra E, que deveria ter sido marcada. Professor, mas esse 1901 não tinha um DC. Pessoal, os anos depois de Cristo, eles podem ter ou não o DC. Somente os anos antes de Cristo é que obrigatoriamente devem ter o AC, que é para diferenciar do DC, certo? Todas as os outros itens, certo? Não tem absolutamente nada a ver. A letra C, que boa parte também marcou,
diz o seguinte, no ano 2000 e termina no ano 2100. Ano 2100 termina o século 21, que é o século que nós estamos hoje. Vocês não sabem que nós estamos no século 21? Todo mundo sabe, nós estamos no século 21, certo? Então ele vai terminar no ano 2100. O século 20 terminou no ano 2000, ok? Então, ele começa no ano 2000 e termina no ano 2100? Não, 2100 termina o 21. E o 21 começa no ano 2001, não é no ano 2000. Tá certo? Aqui nós temos 101 anos, porque conta o ano inicial e o ano final, e não 100 anos. Então, a única letra correta, a letra E, que vocês deveriam ter marcado. Oitava questão, também bem simples. Se vocês forem olhar o TD de Introdução à História, né, está logo no começo de tempo histórico, tempo cronológico, qual a diferença entre os dois? Está logo dizendo, tempo histórico é marcado por fatos históricos e o tempo cronológico é marcado pelo relógio, calendário, etc. Letra A, que deveria ter sido marcado, né? A letra B diz, o tempo histórico é marcado pelo relógio. Não, né? Então, ao contrário, aí a letra B. A letra C diz, o tempo histórico é o que trata de fatos futuros. Já falei também para vocês que a história não estuda o futuro, estuda o passado e o presente da humanidade. Nós não conseguimos ver o futuro, ainda não temos essa capacidade, né? A letra D, não há diferença entre eles. Há diferença. E a letra E, nenhuma das respostas anteriores, ou seja, letra A, que deveria ter sido marcada. E por último, a nona questão. A nona questão diz, a idade contemporânea corresponde a que período da divisão tradicional da história? Eu entreguei um TD da divisão tradicional da história para vocês, depois coloquei também slides sobre a divisão tradicional da história, em que havia, né, uma explicação maior sobre a pré-história. Mas também trazia, né, a explicação da divisão tradicional bem direitinho. A idade contemporânea, ela começa, de acordo com a divisão tradicional da história, com a Revolução Francesa, em 1789, e vem até os dias atuais. Hoje, né, é considerado idade contemporânea ainda, né? Professor, e amanhã vai ser idade contemporânea? Depende, né? Digamos que os historiadores